Então, bom dia a todos que eu ainda não dei, né? Já está postado o dia de ontem, nós estamos estudando Mateus capítulo 15, e se você não viu, tá lá já no grupo do Café com Vida Diária do WhatsApp, também já está no YouTube, né? Na nossa playlist Mateus, e hoje vamos dar continuidade a Mateus capítulo 15, mas hoje nós vamos partir do versículo 25. Então, anote aí que hoje nós vamos estudar. Bom dia, Ninha. Hoje nós vamos estudar a partir de versículo 25. Perdão, 25 não, 29. Então, vamos lá, corrigindo. Hoje nós vamos ver Mateus capítulo 15, a partir do versículo 29. 29, tá bom? Então, anote aí. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois saiu ao monte e sentou-se. Grandes multidões dirigiram-se a ele. Levaram-lhe aleijados, cegos, mancos, mudos, muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Primeira coisa que você tem que entender é que isso é uma coisa, uma marca de Jesus. Eu sempre digo isso. Eu amo Jesus de várias maneiras, como meu irmão mais velho, como meu Deus, como meu Senhor. E ele é o maior exemplo que temos, porque ele veio, na verdade, à Terra para dar vida por nós, para nos dar vida eterna e para nos deixar exemplo. Jesus, ele tinha a característica de sempre servir. Ele servia. Toda vez que pessoas o procuravam, ele estava disposto a servir. Ele ofertava ajuda, ele era porto seguro, ele era resposta. E quando ele olha para os seus discípulos e diz: vocês vão ser muito maiores do que eu fui, vocês vão fazer coisas muito maiores que eu fiz, obras ainda maiores farás. Nós precisamos entender que obras maiores são essas. Então, se Jesus servia as multidões, eu também preciso servir. Se Jesus era a resposta para o seu tempo, eu também preciso ser. Na verdade, Jesus, ele dividiu a história. Depois que Jesus pisou na terra, a história passou a ser dividida em antes e depois de Cristo, né? Não é verdade? Hoje, a história, quando eu falo história, falo da história global, a história do mundo, hoje marca o tempo a partir do advento de Jesus. E nós precisamos também ser essas pessoas. Olha, desde que essa pessoa entrou na minha vida, a minha vida nunca vai ser a mesma. Olha, desde que eu conheci esse discípulo de Jesus, eu nunca mais fui o mesmo. Olha, antes de eu conhecer, eu era manco, eu era cego, eu era mudo, eu era aleijado, e quando eu falo desses sintomas, eu não falo só físicos, porque precisamos liberar cura física, cura no corpo das pessoas. E eu creio na cura física, eu quero profetizar que nós veremos grandes milagres físicos, paralíticos levantando, morto ressuscitando, cego vendo. Eu creio numa explosão de milagres por meio da sua vida e da minha vida, da nossa vida como igreja. Eu creio nisso. Mas também quando as pessoas nos procuram desta maneira, espiritualmente, emocionalmente, algumas pessoas são aleijadas, não conseguem mais andar. Olha, quando essa pessoa chegou perto da minha vida, eu não consegui, perto de mim, eu não conseguia andar. Eu estava paralisado. Mas depois que essa pessoa passou pela minha vida, eu saí correndo. Eu estou livre. Olha, quando essa pessoa chegou na minha vida, eu era completamente cego. Eu não conseguia ver. Eu era manco, era mudo, eu não tinha mais palavra, e muitas outras enfermidades. Então, aqueles que nos procuram, aqueles que passam pela nossa vida, feridos no corpo, ou na alma, ou no espírito, não importa. Quando nos encontram, devem ser curados. Você precisa dividir a história. Você precisa marcar o seu tempo e marcar as pessoas à sua volta positivamente. Né? Algumas pessoas marcam a nossa vida negativamente. Eu tenho certeza que se
pedir, olha, tem pessoa, alguém, você consegue pensar agora numa pessoa que passou pela tua vida e não agregou? Passou pela tua vida e foi negativo? E marcou a tua vida negativamente? E você vai lembrar. É tão ruim, não é? Quando você é um marco de alguém que fere, ao invés de curar. Jó, ele vai fazer essa denúncia aos seus amigos. Quando seus amigos chegam perto dele, ele está doente. A Bíblia diz que o corpo dele está coberto de chagas e ele está com um pedaço de telha coçando suas feridas. E aqueles amigos chegam perto dele com críticas, com denúncias, com calúnias, com difamações. Eles marcam a vida de Jó negativamente. E então Jó faz uma denúncia que me fez pensar. E a propósito, teve um momento, há 2 anos atrás, que eu lendo esse texto de Jó, fazendo minha devocional, esse texto me fez virar uma noite chorando com Jesus e sendo tratada com Jesus. A denúncia de Jó foi: vocês são médicos que não curam. Ou seja, e vocês poderiam me curar, vocês são médicos, vocês tinham recursos para me curar. Vocês têm tudo o que precisam para me curar, mas vocês não curam. Mas vocês, ao invés de escolher curar, vocês ferem. Ao invés de querer ser bênção na minha vida, vocês se tornaram uma maldição na minha vida. Então, nós precisamos aprender com Jesus e marcar a vida das pessoas positivamente. E ter essa característica de não abrir mão, de servir às multidões, aqueles que se aproximam de nós. O povo ficou muito admirado quando viu os mudos falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E aí eles louvavam o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa multidão. Olha, percebam, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. E eu quero parar aqui e pensar contigo. Uma multidão perto de Jesus por 3 dias. E não se preocupavam ao menos se teriam alguma coisa ou não para comer. E quantas vezes nós estamos fazendo esse tipo de renúncia? De querer estar com Jesus até a ponto de esquecer de comer. Uma das maiores necessidades que temos, são necessidades básicas humanas, é comer, é beber. E comer e beber são necessidades fisiológicas. Eu preciso comer, eu preciso beber. E eles estavam dizendo: a minha comida, a minha bebida, é estar aqui, estar com Jesus. 3 dias já, e as multidões queriam Jesus. E nós precisamos dessa fome, dessa sede. Nós precisamos dizer como Jesus: o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. Tu és o meu pão, o pão da vida. Eu não quero sair daqui, eu não quero sair da tua presença, eu quero me consagrar, eu quero estar perto de ti. Qual foi a última vez que você ofertou a Jesus e ficou nesse lugar por 3 dias? Não precisamos ir muito longe. Qual foi a última vez que você entregou a Jesus? Um dia. Um dia para estar nele. Um dia para você viver uma experiência com ele, para você viver milagres com Jesus. Essa multidão estava fascinada, afinal, eles estavam experienciando grandes milagres. Eles estavam explodindo em milagres com Jesus. E eles disseram: nós não queremos sair daqui. É fantástico ver as multidões gritando: eu fui curado. É fantástico ver a explosão de milagres. Ninguém queria sair perto de Jesus. Nós precisamos disso. Algumas vezes eclodem grandes avivamentos pela nação. Há pouco vimos uma universidade eclodindo numa grande explosão de avivamento, paixão por Jesus. Então, pessoas saíam do mundo inteiro para ir até essa universidade, entender o que estava acontecendo, que as pessoas não conseguiam sair dali por dias e horas e horas e dias, e já eram muitos dias. Começou com um grupo de adolescentes dentro do lugar
direcionado a isso, e eles estavam sem muito, né, sem muita pretensão, eles estavam orando e buscando Jesus, mas a fome deles atraiu a presença, e depois ninguém conseguia ir embora, e essa glória invadiu a universidade. Então, a universidade ficou lotada de gente. E por muitos dias, se você acompanhou isso, você sabe, foi muito recente. Ninguém ia embora, ninguém se movia, ninguém conseguia sair daquela atmosfera por causa da glória que estava lá. As nossas igrejas precisam ser esse canal. As suas casas, aonde você está, você precisa ser esse lugar que atrai a glória e a presença do Deus vivo. Catalisadores de glória. Nós precisamos ser catalisadores de glória, como um para-raio, né? Algumas pessoas dizem: cuidado quando tiver fortes chuvas. Vocês não podem ficar perto de árvores, porque as árvores têm o poder de atrair raios. Nós precisamos atrair a glória. Aonde nós estivermos, a glória precisa vir sobre nós. Você pode dizer isso? Eu quero ser um catalisador de glória. Coloque aqui para mim nos comentários para eu saber que você está aí e que você está entendendo essa mensagem. Eu preciso ser um catalisador de glória. Aonde eu estiver, a glória de Deus precisa vir sobre mim e se manifestar. Onde vocês estão? Ah, chegou, estão aí. Isso. Eu preciso ser um catalisador de glória. Os seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar a gente? Agora eu preciso pensar com você sobre isso. Bem, esse não era o primeiro milagre de Jesus, concordam? Não era a primeira vez que Jesus tinha multiplicado o pão. Perceba que essa é a segunda multiplicação. E eu não sei vocês, mas depois de ver 5 pães e 2 peixes alimentar uma grande multidão e ainda sobrar, quando Jesus disse: bem, eu ando preocupado com essa gente está há 3 dias e precisa comer. Certamente eu diria: uau, Jesus, vamos fazer de novo? Uau, Jesus, o Senhor fará outra vez aquele milagre? Eu achei aquele milagre sensacional. De verdade, eu achei fantástico o que o Senhor fez. O Senhor novamente multiplicará pão e peixe. Mas veja que eles falam como se não tivessem visto. Por isso a Bíblia diz: ó Deus, não me deixes esquecer de nenhum dos teus benefícios. Por isso que é tão importante você ter um caderno de respostas de oração ou um caderno de milagres. Toda vez que Deus fizer algo grande, toda vez que Deus operar um milagre na tua vida, grandes ou pequenos, porque nós não podemos ser gratos pelas grandes coisas, mas até pelas pequenas coisas, ou até principalmente pelas pequenas coisas. Você precisa ter um caderno para poder escrever, que seja como um memorial diante de você, para que você não se esqueça. Para que você não se esqueça daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, toda vez que você viver um milagre, você anota, para que em tempos como esses de crise, você possa lembrar: não, 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 espera aí, eu já vivi algo assim, eu já vivi uma experiência similar, o que Deus fez mesmo? Ah, sim, Deus multiplicou o pão e Deus multiplicou o peixe. E se ele fez uma vez, ele é fiel e ele fará novamente. Vocês conseguem entender isso? Estão comigo? Percebam que essa multidão,
Ele estava ali querendo viver ou precisando do mesmo milagre que Jesus já tinha operado antes. E esses discípulos não estavam vendo isso pela primeira vez. E quantas vezes nós, no passado, passamos por situações, às vezes até muito piores. Perceba se isso não é verdade. Às vezes, no passado, nós passamos por problemas, às vezes, até muito maiores. E Deus operou um grande milagre. E aí, então, você passa hoje por alguma situação, até muitas vezes menor. E você, muitas vezes, perde a paz, perde a alegria, perde a força. Como se Deus não tivesse nunca te respondido com aquele milagre. Era a segunda vez que eles viviam aquele momento. Onde nesse lugar poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? Eles já tinham feito essa pergunta anteriormente, na primeira multiplicação? Eles disseram, olha, só tem 5 pães, só tem 2 peixes. O que eles estão dizendo? Não temos pão suficiente. Não temos como fazer isso. É muito pouco. Aí Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. E eles disseram: 7 e alguns peixinhos. Olha o que eu estou dizendo a vocês. Na situação anterior era 5 pães, 2 peixes. Agora eles estão dizendo: bem, nós temos 7 pães, mais alguns peixes. Eles nem ao menos conseguiam precisar quantos peixes tinham. Veja que a situação anterior era muito mais crítica que a situação que agora está na frente deles. Sim ou não, gente? Sim ou não? Com menos, Deus operou o milagre. Por que agora com mais Deus não faria o mesmo? Por que Deus agora não faria o mesmo? Por que agora Deus não operaria o milagre? Se no passado Deus operou com 5 pães e 2 peixes, certamente com 7 pães e alguns peixes, Deus o fará outra vez. Então era para os discípulos estarem eufóricos. Era para os discípulos estarem radiantes. Uau! Jesus vai repetir aquele milagre. Uau! Eu já vi essa cena. Uau! Eu sei que ele vai fazer, porque eu já vi Jesus operando no passado. Mas nós nos esquecemos. E aí precisamos fazer a oração de Davi. Não me deixes esquecer dos teus benefícios. E se você tem o costume de esquecer, faça o que eu estou propondo. Vá, escreva, compre, adquira um caderno e o chame de caderno de milagres. Chame-o de caderno de milagres. E então você vai chamar, ele será como um memorial diante de você. E toda vez que você passar por uma crise, você lembrará daquilo que o Senhor já fez. Ah, não. Espera, ele já resolveu isso aqui lá atrás. E eu só tinha 5 pães e 2 peixes. Agora eu tenho 7 pães, agora eu tenho alguns peixes. Certamente, ele fará outra vez, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão, exatamente como na primeira vez. Tem um louvor que nós cantamos que diz assim, ó, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-nos de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez.
Surpreenda-nos de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Seria lindo se eles só fizessem isso. Diante do caos, diante da impossibilidade, diante da dificuldade, sentar e começar a declarar, faz de novo, como Abacuque vai dizer, faça de novo, Senhor, nos nossos dias, os mesmos milagres que fizestes no passado. Faça de novo, Jesus. Faz outra vez, como na primeira vez. Depois de pegar os 7 pães e os peixes, ele deu graças. E aqui está uma coisa que muitas vezes nós não conseguimos fazer: dar graças. Porque ele deu graças quando ainda só eram 7. Ele deu graças quando ainda não tinha o suficiente. Ele deu graças a Deus quando ainda era pouco. Mas nós, muitas vezes, apenas damos graças diante do milagre. Ai, graças a Deus, Deus fez o milagre. Graças a Deus que Deus multiplicou. Graças a Deus. Vou fazer um culto de ação de graça. É ou não é, gente? Culto de ação de graça, depois que o milagre acontece. Mas Jesus, ele nos dá uma lição nesse texto. Ele segura os pães, os poucos pães, diante de uma grande multidão. E ele dá graças por aquele pouco pão. Alguém pegou isso? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui essa manhã? Nós precisamos aprender a dar graças diante daquilo que é pouco. A Bíblia diz que aquele que não é capaz de se alegrar no pouco, nunca estará sobre o muito. Mas aquele que é feliz no pouco, aquele que é fiel no pouco, aquele que é capaz de dar graças no pouco, sobre o muito o colocarei. É pouco, dê graças. É muito, dê graças. Diante de uma multidão, parece quase impossível, não vai dar certo. Dê graças. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Você precisa abrir mão de toda a murmuração, reclamação. E você precisa, diante de Deus, determinar: eu preciso dar graças. Uma geração inteira morreu no deserto ao sair do Egito por causa da murmuração. Porque eles reclamavam, reclamavam, reclamavam e reclamavam. Então eles morreram no deserto porque reclamavam demais, murmuravam demais. Porque nada que Deus fazia estava bom ou era o suficiente. Porque eles esqueceram-se de tudo que Jesus fez, das 10 pragas, da forma maravilhosa, incrível, que Deus tinha tirado eles do Egito. Pasme! E eu quero te lembrar disso, te falar isso, caso você não tenha visto esse texto. Deus tirou com mão forte o povo de Israel do Egito, com 10 poderosas pragas. E atenção, as pragas chegavam aos Egito, mas a Gozém, que era onde ficava o povo de Israel, nenhuma praga chegava. E na última, que foi dos primogênitos, Deus deu uma ordem a Moisés que todas as casas israelitas colocassem o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, porque o espírito de morte passaria.
e aonde tivesse o sangue, o espírito de morte não poderia entrar. Então, os primogênitos, todos os primogênitos do Egito morreram, mas dos israelitas não. Vejam que grandes milagres Jesus fez, como um forte os tirou. Então, eles estavam diante do Mar Vermelho, os egípcios atrás, montanhas do lado, a impossibilidade era grande. Mas diante dessa impossibilidade, Deus abre o mar e eles passam em terra seca. Logo atrás deles, o mar se fecha e engole os seus inimigos. 3 dias depois, não foi 3 meses depois, não foi 3 anos depois, foi 3 dias depois. Eles estão caminhando no deserto, estão com sede, e eles chegam diante de águas, e eles vão beber aquela água, e a água está amarga. Então eles murmuram e dizem: Moisés, nos tirastes do Egito para morrer aqui? Eles em 3 dias esqueceram quem Deus era. Não foi 3 meses, não foi 3 anos. Eles viram milagres extraordinários, eles viram grandes milagres. Mas eles esqueceram, eles abortaram, eles esqueceram, meu Deus, se ele abriu o mar, certamente ele tem poder para transformar água amarga em água potável. Moisés, ore, nós cremos no milagre. Deus fará isso. Deus nos tirou do Egito. Deus abriu o mar. Deus nos livrou dos nossos inimigos. O que é esse mar? O Senhor é poderoso para nos dar água potável. Diante da murmuração, ainda assim Deus foi fiel. Porque quando somos infiéis, ainda assim Deus permanece fiel. E Deus transformou as águas amargas em água potável. E eles beberam a água. Deus fez mais um milagre, mesmo diante da incredulidade e da murmuração daquele povo. No entanto, aquele povo não pisou na terra prometida. No entanto, aquele povo morreu, aquela geração toda morreu no deserto, porque só sabia murmurar. Dias depois desse episódio, nas águas amargas, eles chegam a Elim, um lugar com muitas fontes, 12 fontes de água. Era só esperar um pouco. Elim fica logo ali. Quantas vezes nós somos assim? Nos esquecemos dos milagres que Jesus fez lá atrás e não damos graças. Jesus, eu tenho 7 pães, eu te dou graças. Somos uma multidão para 7 pães e eu te dou graças. Eu te dou graças pelo pouco. Eu te dou graças pela dificuldade. Eu te dou graças pela escassez. Eu te dou graças porque eu já vi, eu sei o teu poder, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso e ele se levantará. Você quer saber qual é o segredo? Diante da dificuldade, diante da escassez, dar graças. Obrigada, Senhor. Tu és incrível. No passado, o Senhor já fez algo tão maior. Eu não quero me esquecer. Eu não quero me esquecer de como o Senhor já me livrou com mão forte. Eu não quero me esquecer do mar se abrindo. Eu não quero me esquecer. Não me deixes esquecer de todos os teus benefícios. Todos comeram até ficar satisfeitos. Todos comeram até ficar satisfeitos. Não apenas vai dar, mas vai sobrar. Anote no seu caderno
quando eu dou graças. Dar graças, ser grato, não murmurar, não reclamar. Essa postura, ela fará com que não apenas dê, mas sobre. Todos ficaram satisfeitos. Creia que o Senhor fará um milagre e você ficará satisfeita, você ficará satisfeito. Mas eles não apenas ficaram satisfeitos, mas eles ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Quando você é grato, ação de graças, quando você não aborta o milagre que viveu no passado, quando você é grato, você fica satisfeito até sobrar, vai dar e vai sobrar. E os que comeram foram 4.000, sem contar mulheres e crianças. Então, veja, antes você tinha 5 pães e 2 peixes para uma multidão de aproximadamente 5.000. Agora eles estão com 7 pães e alguns peixes para 4.000. Como que Deus não faria? Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdã. Eu vou parar aqui. Hoje eu quero te fazer pensar no que eu acabei de ministrar. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te guarde, e que ao longo dessa semana, que nesse dia, você possa ser grato, grata no pouco, na escassez, na impossibilidade. Que a incredulidade não tome o seu coração. Amém? Amanhã nós vamos partir, né? Agora, aqui, gente, nós vamos aqui. Acho que vamos começar o 16, isso. Vamos fazer Mateus 16, tá bom? Então, fechamos hoje Mateus 15. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te honramos por essa manhã, te damos graças. Queremos pegar aquilo que aparentemente é pouco e te dar graças. Diante da escassez, nós queremos te dar graças. Diante da nossa pequenez, nós queremos te dar graças. Fazemos a oração de Davi nessa manhã. Não nos deixes esquecer de nenhum dos teus benefícios. Nos dê um coração cheio de graça, Senhor. Em nome de Jesus. Não queremos ser como aquela geração que morreu no deserto e não entrou na terra da promessa por causa da murmuração. Não queremos esquecer os teus milagres, mas diante do milagre, queremos pedir, faz outra vez, como na primeira vez. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, gente. Até amanhã. Amanhã estamos juntos. Amo vocês. Um beijo. Até lá. Bom dia, turma. Bom dia. Até amanhã.